Vamos à Bíblia. Estamos na terceira lição, terceira mensagem, vamos chamar assim, sobre discipulado cristão. Hoje, a mensagem 3 de 4, nós vamos abordar o tema Ampliando o Horizonte do Radar. Diga, ampliando o horizonte do radar. O texto, nós vamos ler dois textos, Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Leia ali a primeira frase, as duas primeiras. Portanto, ide e fazei discípulos. O outro texto que nós vamos ler está em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículo de número 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Muito bem. Nesta noite, o meu objetivo, e na próxima semana, ou seja, nessas duas próximas semanas, meu objetivo será ampliar a nossa visão sobre o que é discipulado, daí o tema ampliando o horizonte do radar. Levar você a olhar além do discipulado de novos convertidos, porque é isso que nós temos abordado. Mas na igreja há diferentes dons, há diferentes ministérios, nós somos um corpo, e discipulado é muito mais amplo que isso. Um pai, uma mãe discipula seus filhos, um professor, um mestre discipula seus alunos, um profissional discipula um aprendiz. Então, a função de discipulado na igreja, ela é mais ampla que o discipulado de novos convertidos. E eu creio que, como igreja e como crentes, individualmente falando, nós temos responsabilidades com diferentes grupos. E não só com um novo convertido, grupos que precisam de discipulado, como igreja e como crentes. Então, o discipulado envolve outros grupos do nosso convívio. Eu consigo identificar pelo menos 4 grupos, e é sobre isto que eu gostaria de abordar. Esses 4 grupos, hoje nós vamos tratar de 2 deles, né? Um, maciçamente, o outro eu pretendo entrar, não quero passar das 9. Os outros 2 grupos vão ficar para a semana que vem. Então, eu vou mencionar os 4 hoje, mas vou entrar em um aqui, certamente, e o outro eu pretendo pincelar. Nós já vimos que discipulado é aluno, diga, discípulo é aluno, diga, discípulo é aluno. Então, se discípulo é aluno, discipular é ensinar alguém. Discipular é influenciar alguém. E vimos que esta influência, ela acontece necessariamente por meio do relacionamento. Não discipula à distância, não discipula com um telefonema por mês. O discipulado, ele tem a ver com convívio, com relacionamento. Não é possível ensinar no sentido de discipulado, não é possível influenciar alguém no sentido bíblico de discipular, a não ser por meio do convívio, a não ser por meio do relacionamento. Vimos também que o discipulador, ele vai precisar de 3 coisas básicas se ele pretende discipular alguém. Primeiro, ele precisa se aproximar dessa pessoa, ele precisa desenvolver um relacionamento com essa pessoa, porque relacionamento é igual a discipulado. E relacionamento também é igual a tempo, né? Então, tem que se aproximar dessa pessoa, dedicar um tempo, estar com ela. Então, é a primeira coisa. Se eu quero discipular alguém, eu tenho que passar a desenvolver um relacionamento com essa pessoa. Segunda coisa, se eu pretendo discipular alguém, eu tenho que ser, eu mesmo, um exemplo a ser seguido, desenvolver uma vida que espelhe a palavra, desenvolver uma vida que a pessoa, ao olhar para mim, ela veja um modelo, ela veja uma direção,
a minha conduta seja uma luz, que ela vai ter uma clareza do que é Cristo, do que é o Evangelho, do que é ser um discípulo. Então eu não posso discipular alguém se eu não viver a palavra. Jesus disse isso: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. Então eu discipulo alguém quando eu sou discípulo de Jesus, e ser discípulo de Jesus é viver na palavra. Em terceiro lugar, o discipulador ele precisa estar disposto a dedicar parte do seu tempo, a se sacrificar em algum nível, negar a si mesmo, tomar a cruz. Eu não posso me discipular sem dor alguma. Paulo disse assim: olha, por causa de vocês eu sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vocês. Então, discipular alguém significa se aproximar dessa pessoa com o objetivo de conviver minimamente. Você não precisa levar pessoas para morar na sua casa, mas conviver minimamente com essa pessoa. Você precisa viver na palavra, desenvolver uma vida cristã que influencia essa pessoa numa nova vida. E você precisa também estar disposto a se sacrificar em algum nível, no seu tempo, no seu recurso, com o seu dom, abrir mão de algo em prol dessa pessoa. Quem são as pessoas que nós precisamos nos aproximar? Quais são estes grupos que nós precisamos exemplificar, viver o Evangelho para essas pessoas? Quem são esses grupos que nós temos que em alguma medida nos sacrificar, nos dar em parte, poeticamente falando, da parte do nosso recurso, do nosso tempo? Quem são esses grupos? Vamos lá. Primeiro grupo, o grupo daqueles que estão fora da igreja. Diga: o grupo daqueles que estão fora da igreja. Existem duas palavras que estão conexas, correlatas, que é evangelismo e discipulado. Essas duas palavras, elas caminham juntas: evangelizar e discipular. Uma coisa não acontece sem a outra. Elas estão conexas. Nós somos da teologia da confissão, né? Nós acreditamos que a pessoa ela precisa confessar Jesus para ser salva. Por isso que nós fazemos apelo. Então, eu prego a palavra e digo assim: ó, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Aí a pessoa levanta a mão, ela vem aqui à frente. Terça-feira a gente não costuma fazer isso, né? Faz no culto de domingo, no culto de quinta. E a pessoa aceitou Jesus. Veja, se eu imaginar que o trabalho de evangelismo se resumiu a esse momento, que essa pessoa já sabe tudo sobre fé, sobre céu, sobre inferno, sobre renunciar à carne, sobre abandonar o pecado, sobre buscar uma vida santa. Pronto, a pessoa aceitou Jesus. Primeiro, raramente, esta pessoa veio aqui à frente só por causa das minhas palavras. Raramente. Normalmente a pessoa que vem aqui à frente, ela vem sendo trabalhada por alguém há muito tempo. Alguém que convive com ela no trabalho, fala de Jesus, vem falando. E igual dente, né? Você já teve dente que vai ficando mole, né? Aí o dente vai ficando molinho. Aí você pega assim: não tá pronto para puxar ainda. Aí o dente vai ficando molinho até que aquele dente fica, né, preso por nada. Aí ele vem para a igreja, aceita Jesus, aí eu arranco o dente e falo: pronto, eu que arranquei o dente. Mas o dente já está mole, né? Então, a confissão daquela pessoa a Jesus ali, primeiro é o resultado de um processo, e não é um processo que termine ali. Não é um processo. Então, evangelizar e discipular são coisas que caminham juntas. É como o obstetra e o pediatra. Um trabalha para que a criança nasça, o outro cuida daquela criança. Eu não posso pregar o evangelho, fazer com que essa pessoa aceite Jesus e dizer assim: acabou meu trabalho, pronto. Agora, ó, Jesus está ali, que Ele é o caminho, vai na fé, Deus te abençoe. O próximo, não. Isso não é evangelho. Então,
eu tenho um compromisso sim em discipular alguém antes que essa pessoa chegue aqui no altar. Eu tenho um compromisso em discipular aqueles que estão fora do ambiente religioso, aqueles que estão fora da igreja. O texto que nós lemos, Jesus fala assim em Mateus, volta o texto, Mateus 28, 19. Jesus diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ide aí é um ide que diz respeito a alguém que está fora da igreja, sim ou não? Sim. Jesus não disse assim: fiquem orando, fiquem jejuando dentro da igreja, que eu vou mandar os discípulos para vocês. Né? Jesus não disse assim: olha, fiquem atentos aos apelos. Quando o pastor fizer o apelo e as pessoas forem à frente, então ali estão todos os discípulos que vocês precisam discipular como crentes. Não. Não foi nada disso que Jesus disse. Ou seja, Deus não vai mandar discípulos para mim. Eu como igreja, eu não tenho que ficar aqui. Não. Porque ele falou assim: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Aí está certo. Eu fico na igreja para que eu seja revestido do poder. Mas ele disse assim: mas vocês vão receber poder e vocês vão ser testemunhas. Vocês vão a Jerusalém, Samaria, confins da terra. O estar na igreja é para receber poder. O estar na igreja é para receber a capacitação. Mas não para permanecer na igreja. Mas não para simplesmente manifestar, né, o poder, a unção, a graça, e resumir todo o ministério à igreja. Não, o discipular tem a ver com o id. Quando Jesus fala de fazer discípulo, o versículo começa com um sonoro id, um imperativo, né? Jesus está dizendo: ide, mova-se, dê no pé, se levante, saia das quatro paredes, saia, vá ao encontro daqueles que não estão nesse ambiente. Né? Foram os discípulos que ouviram isso, e todo discípulo de Jesus também vai ouvir isso. Onde eu devo ir, Jesus? Devo ir à próxima igreja? Chamar o outro crente da igreja? Eu devo discipular o crente lá? Não, ide às nações, ou seja, vá a lugar distante, vá a lugar longe, onde não existe crente, onde alguém não me conhece, nunca ouviu falar, né? Onde a igreja não chegou. Então esse ide diz respeito ao nosso papel como igreja de evangelizar e discipular. Não só evangelizar, discipular. Ide e fazei discípulos. Discipular pessoas que estão fora da igreja. Esse é o primeiro grupo que nós temos uma responsabilidade de discipular, né? Segundo Jesus, este é o nosso primeiro alvo de discipulado: os não crentes, os não alcançados, aqueles que não nasceram no lar cristão, que não tiveram esse privilégio de aprender na EBD, de aprender, né, sobre a Bíblia. Eles não têm esse conhecimento sobre Bíblia, irmão, não tem. Então, discipular essas pessoas é o nosso primeiro compromisso, primeiro grupo. Mas discipular aqueles que estão longe da igreja, do ambiente da igreja, precisa de 3 ações antes. Imagina se eu vou chegar para alguém que não conhece nada de igreja e falar assim: eu quero discipular você. Calma, como assim discipular? Eu quero ser seu discipulador. Não. Vem comigo que eu vou te ensinar a servir Jesus. Calma. Pastor, quais são as 3 ações que exigem, né, que fazem parte desse processo de discipulado dos não alcançados? Primeiro, se aproximar dessas pessoas. Volta ao tema relacionamento. Por quê? Porque discipulado é igual a, diga, relacionamento. Discipulado é igual a relacionamento. É o id propriamente dito. Não é responsabilidade do ímpio, vamos usar esse termo assim, do pecador, do incrédulo, vir até mim e me perguntar: quem é Jesus? Por favor, me fale de Jesus. Não.
Ele não vai ser cobrado disso, não. Ele está morto. Ele não tem fé. Ele é um incrédulo. Essa responsabilidade pesa sobre mim como igreja. Sou eu que tenho que ir ao encontro dele. Sou eu que tenho que me aproximar dele. É minha responsabilidade. Diga, somos nós quem temos que ir. Por quê? Porque nós somos os discípulos. Jesus está falando para os seus discípulos: ide. Segunda coisa que tem que acontecer antes mesmo do discipulado: criar algum vínculo estratégico com estas pessoas. Existem diferentes níveis de relacionamento, né? Nós não devemos nos aliançar com incrédulos. Aliançar não. Mas nós temos a obrigação de nos aproximar deles como evangelizadores, como discipuladores, e fazer isso de uma maneira estratégica. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19 e 22. É isso que Paulo está dizendo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para que os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei. Tornei-me sem lei, como sem lei. Embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me de tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Isso aí. Fiz-me vascaíno para ganhar os vascaínos. Entendeu? É difícil, pastor. Mas... Passei a gostar de uma comida que eu não gostava para ganhar aquela pessoa. Passei a frequentar um lugar que eu não gostava de frequentar. Não gostava daquele restaurante. Não, aquele ambiente não era o que... Mas eu passei a frequentar e fui simpático, me esforcei. Me aproximei daquela pessoa de maneira estratégica. Aprendi um esporte. Entrei num curso, me matriculei. Quando Deus nos coloca em contatos com pessoas, porque Deus nos dá oportunidades, o Espírito Santo cria oportunidades. Se pergunte como crente. Se pergunte sempre como crente: Deus, de que maneira o Senhor quer me usar neste lugar? De que maneira, qual o propósito que o Senhor tem para mim nesse tempo, nesse lugar, com essa pessoa? Escute, Deus sempre tem um propósito. Deus não coloca você numa igreja, Deus não coloca você numa vizinhança, Deus não coloca você numa equipe, Deus não coloca você numa repartição, Deus não coloca você num ambiente que Ele não queira te usar, que Ele não tenha um propósito, porque Deus não está de brincadeira, Ele vai ter um propósito. E quando você se aproximar das pessoas, pense nisso: eu vou me aproximar de maneira estratégica. Peça estratégia. Senhor, me dá uma palavra para evangelizar alguém a partir do Covid. Me dá uma palavra para evangelizar alguém a partir da crise financeira. Me dá uma palavra para evangelizar alguém a partir do calor, a partir do frio, porque Curitiba é frio, porque a crise financeira, porque você aproveita, mas Jesus, e você entra, pede, Deus vai te dar. Se aproxime de maneira estratégica. Isso aqui é a segunda coisa que a gente tem que fazer: se aproximar das pessoas, criar algum vínculo estratégico. Criar algum vínculo. Um amigo recente chegou na igreja, na outra igreja que eu era pastor, e ele gostava lá de um esporte. Eu comprei todos os instrumentos do esporte e passei a praticar o esporte com ele. Foi bem. Ficou firme com Jesus. Estava discipulando ele. A esposa foi para a igreja.
que não era o filho, a família. A gente só falava de esporte, não falava de Jesus não. Só de esporte, a gente só estava junto. Mas você transpira Jesus, irmão. Você passa Jesus, o teu comportamento. Eu tenho certeza que quando ele jogava comigo, a conversa era diferente. A influência era diferente. Isso é uma maneira de você se aproximar de alguém de maneira estratégica. Você sabe lá com o teu vizinho, alguma pessoa fala, eu gosto disso. Pega na internet a receita, faz a receita, faz um café, convida essa pessoa. Você não precisa catetizá-la, se aproxime de maneira estratégica das pessoas. Paulo diz, eu fiz-me de tudo, né? Fiz-me de cozinheiro para ganhar o cozinheiro, fiz-me de torcedor para ganhar o outro torcedor, eu fiz-me de esportista para ganhar o esportista, eu fiz-me de tudo. Se aproxime. Crie vínculo, se aproxime e crie vínculo estratégico. Terceiro, você precisa despertar nessa pessoa o interesse por Jesus. E aqui eu vou me deter um pouco mais, é isso aqui, já que esse é o link mais importante, o ponto crucial para que você possa discipular alguém que está fora da igreja. Como se faz isso? Testemunhando com palavras e com a vida, né? Esses são os frutos que nós produzimos através do nosso comportamento. Frutos que glorificam a Deus, frutos que provam que você é discípulo de Jesus. João 15:8, Jesus diz, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito frutos, e assim sereis meus discípulos. Jesus está falando, quando você produz muitos frutos, duas coisas vão acontecer. Você, primeiro, glorifica a Deus. As tuas atitudes glorificam a Deus. Segundo, elas demonstram, esses frutos, que você é discípulo de Jesus. Quando a sua vida está sendo olhada por essas pessoas, ou lida, como diz Paulo, como uma carta, então, essa leitura da sua vida vai glorificar a Deus, se eu sou discípulo de Jesus, e prova, esse testemunho que prova que eu sou discípulo de Jesus, né? Porque, como um ramo auxiliar, Jesus está usando a figura da videira, demonstra que eu estou conectado a Ele, e através de mim passa a seiva, né? Passa a vida de Cristo, e eu produzo frutos. Vamos pensar sobre fruto. Gálatas diz o seguinte sobre fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito, Espírito com E maiúsculo, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O primeiro é o amor. É a marca principal do fruto do Espírito. E veja, nenhum desse fruto aqui é produzido para si mesmo ou produzido para Deus. Todo esse fruto aqui, ele só pode ser demonstrado através do relacionamento interpessoal. É através do relacionamento interpessoal que eu demonstro mansidão, que eu demonstro amor, que eu demonstro minha alegria, minha bondade, a minha fidelidade. E é a prova também de que eu sou discípulo de Jesus. Como a gente leu acima. Quando vocês produzem muitos frutos, vocês glorificam a Deus e provam, demonstram que são meus discípulos. Em João 13:35 que nós lemos, Jesus disse ainda, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, fruto do Espírito diz que eu sou discípulo de Jesus. O principal fruto, a marca, é o amor. E esse amor também demonstra que eu sou discípulo de Jesus. O fruto, ou seja, são textos que estão interrelacionados. É como eu trato as pessoas com amor que eu falo de Jesus. É quando eu demonstro, na maneira que eu as trato, com paciência, com longanimidade, com equilíbrio, que eu sou discípulo de Jesus. E eu acho que isso tudo são facetas do amor. É o principal mandamento, o amor. E como esse amor é manifestado na nossa vida? Ou como a nossa vida é cheia desse amor? É natural? Não, não é natural. Esse amor não é natural. Você não consegue naturalmente amar o inimigo
você não consegue naturalmente amar o pecador. A conversa do pecador te agride. O pecador cheira mal moralmente falando assim, para o santo. Mas se eu me afasto dele, eu sou um religioso. Se eu me afasto dele, eu não consigo discipulá-lo. Eu tenho um compromisso com ele. Então eu tenho que amá-lo. E como eu consigo isso? Romanos 5:5. Paulo diz assim: porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Diga, por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo. O segredo para todo discipulado com os de fora está aqui. Dependência, diga, dependência do Espírito Santo. Você não pode evangelizar ninguém, você não pode discipular a pessoa que não ama a Deus, se você não viver na dependência do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque o fruto é dele. Porque o amor que você tem pelo pecador vem dele. Porque é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não são suas boas obras, não são suas boas palavras, não é o seu poder de convencimento. Poxa, eu estudei muita Bíblia, eu vou falar. Irmão, não é, esqueça isso. Por que, pastor, as pessoas têm tanta dificuldade de evangelizar? Porque falta uma conexão, uma influência poderosa, uma unção poderosa do Espírito Santo na vida da pessoa. Isso aqui é a grande verdade. Quando eu em Jerusalém, como Jesus falou, me torno cheio do Espírito, eu vou sair, eu vou cumprir o ID de forma natural. Então tem um grupo aqui que está orando por evangelização, né? Está ali o Bruno, tem um grupo que está orando. Orem, porque tem que orar. É assim que começa todo o projeto de evangelismo. É assim que começa toda a obra missionária. Com oração, com uma vida cheia do Espírito, porque é Ele. Ninguém é capaz de produzir fruto do Espírito se não estiver desfrutando de uma vida em comunhão com Ele, com o Espírito Santo. Porque o fruto não é do meu espírito, o fruto é do Espírito Santo. Então somente pela atuação dele eu vou produzir frutos aceitáveis a Deus, e somente por meio dele eu vou me tornar um verdadeiro discípulo de Jesus, eu vou alcançar as pessoas. Mas pastor, por que é tão importante produzir frutos para discipular os não crentes? Vamos chamar assim de não crentes. O que transforma é a palavra, sim ou não? O que transforma a pessoa é a palavra que limpa. É a palavra que regenera. É a palavra, é o poder da palavra que a pessoa conhece Deus e ela é transformada. É a palavra. A palavra, é a palavra. O Espírito Santo, ele usa a palavra para moldar a pessoa. Nós somos limpos, regenerados, moldados pela palavra. O Espírito Santo usa a palavra. Mas deixa eu fazer uma pergunta. O pecador se interessa pela palavra? De uma forma geral, não, irmão. A maioria dos crentes não se interessa pela palavra. Mas o pecador, não se interessa. A não ser que alguém já tenha acendido a centelha no coração dessa pessoa. Aí, ela já está no outro nível. Agora estou falando o pecador, de uma maneira geral, o não crente, ele não tem amor, apreço pela palavra. Ele nem entende a palavra, ele nem compreende. Pense comigo. A palavra é a semente, diga, a palavra é a semente. Você já viu alguém que se interessa assim por comer semente? Com apetite? Assim que saliva? Acordei hoje com a vontade de comer umas sementes de abóbora. Aquilo. Meu Deus. A pessoa come por questão de saúde, né? Porque faz bem. Ele tem que bater com alguma coisa, fazer uma farinha, porque faz bem para isso. Agora, que a pessoa saliva, tem uma picanha ali cortando, a pessoa, não quero picanha, não, essa semente de abóbora é isso. É isso que eu gosto. Não. Semente não costuma ser algo apetitoso. Semente não costuma ser algo atrativo. Ela não apetece, não dá água na boca, né? Não dá água na boca. Mas fruto sim. Quando você vê um fruto
gelado, aquelas gotinhas de água assim, uma manga, né, bem madura, um cacho de uva muito bonito, né, uma pera, um pêssego muito bem colhido, muito bonito. A fruta atrai. A fruta, né, chama atenção. O fruto é algo que atrai. Isso dá água na boca, desperta o interesse, mas a semente não. Então, as pessoas, quando elas se aproximam de você, elas não vão ser atraídas pela palavra. Elas não vão querer ouvir de você porque você sabe muito Bíblia. Você tem muita semente. Não, a semente não atrai. Agora, o teu fruto, a tua bondade, o teu amor, a tua paciência, a maneira cristã com que você se relaciona com ela, isso atrai. Porque isso é o teu fruto. Jesus disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai. Estas boas obras, sim, que glorificam a Deus, elas atraem. Só que as pessoas não sabem de uma coisa. Quando elas estão em contato com você, esse fruto está influenciando ela. Também, colado ao fruto, existe algo chamado semente. E quando elas estão sendo influenciadas pelo teu fruto, a palavra, de maneira invisível, saborosa, está sendo absorvida por ela. Porque o que você é resultado da palavra, e ela não sabe. Tudo aquilo são princípios da palavra. E um dia, esse fruto, que leva junto a palavra, como aquela uva que a pessoa come, né? Nós somos os ramos da videira, então a pessoa está comendo uva, a gente é uva sem caroço. A pessoa já come também ali o fruto, ela já está entrando em contato com você, ela entra em contato com os frutos e entra em contato com a palavra. Nós somos a palavra. A nossa vida é a manifestação da palavra. Então, o mundo está lendo nós. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Porque por meio do nosso fruto, eles estão recebendo a palavra. Porque isso atrai. Então, você não vai conseguir discipular alguém por falar bem de Jesus, bem da Bíblia. Você vai conseguir discipular alguém quando você, por meio do teu comportamento, você desperta nessa pessoa o interesse de conhecer Jesus. Não por falar bem de Bíblia, mas porque ela vê em você algo que atrai. Amém? Então, quando essa pessoa, ela demonstra um desejo de querer ouvir falar de Jesus, porque é assim que vai acontecer. Está acontecendo um fato, ela está desesperada, e você está cheio de paz. Está acontecendo um fato, e ela está chorando, se lamentando, e você está cantando, você está louvando. Por causa de um problema, ela grita, ela se desespera, ela briga, mas você está cheio da alegria do Espírito Santo. Chega um tempo que essa pessoa, eu queria ouvir mais de falar de Jesus. Eu queria entender como é que isso é possível. Aí, quando isso acontece, aí então você começa o discipulado. O ensino, diga, o ensino que evangeliza. É isso aqui. Então, primeiro, diga, se aproximar, criar um vínculo estratégico e despertar o interesse por Cristo. Essas três ações, essas três etapas, elas são necessárias para que o discipulado comece. Diga, se aproximar, criar um vínculo estratégico e despertar o interesse por Jesus. Mas volto, você depende do Espírito Santo em todas essas etapas. Porque só o Espírito Santo desperta a centelha no coração da pessoa. Só Ele quem coloca na pessoa o desejo pelas coisas espirituais. Não somos nós. Não somos nós. Não coloque sobre você o peso de salvar ninguém. Eu vou salvar a pessoa, eu vou me aproximar, eu vou namorar, pastor, e depois vou noivar e vou salvar. Você não lute para salvar você, meu irmão, minha irmã. Né? É o Espírito Santo, a pessoa está morta. Então, está morta espiritualmente. O morto não adora, o morto não louva, o morto não tem fome. Então é o Espírito Santo que acende a centelha. Ele traz vida. Aí a pessoa passa a ter fome de Deus.
A pessoa passa a enxergar as coisas de Deus. Mas só o Espírito Santo pode fazer isso. Amém? Isso é necessário porque você não tem como discipular alguém que está noutro caminho e não quer mudar do caminho. Vem cá. Você vai deixar o pecado, você vai largar a idolatria, você vai mudar de vida e eu vou te ensinar a ser crente. Eu não quero. Que coisa, você não consegue. Para que você comece a discipular uma pessoa não crente, ela tem que começar a ter desejo pelas coisas de Deus. Se a pessoa chegar para você, irmão, e dizer assim, eu duvido que você me prove que Deus existe. Esqueça. Você não vai. Eu duvido você me convencer de que existe céu, de que Deus, Jesus é o caminho. Isso é lançar pérolas a porcos. Isso aqui é lançar pérolas a porcos. Você não vai provar isso. 2 mais 2 é igual a 4. Isso mais aquilo não é igual a Deus. A fé não nasce por convencimento de palavras. A fé é algo que vem de Deus. Quando a pessoa crê, nenhum argumento é necessário. Você não precisa usar argumento. Mas quando a pessoa não crê, nenhum argumento é suficiente. Não adianta. Então a pessoa se desperta. Quando ela quer andar com você, quando ela se desperta para o caminho que você anda, aí sim, aí você começa a evangelizar. Agora, forçar a pessoa a um caminho, não faça isso não. Isso não é nosso papel. Isso é crente chato. Quer levar a pessoa para a igreja, quer ensinar princípios bíblicos. A pessoa, irmão, não tem nenhum desejo de conhecer Jesus. Então isso não é. Me lembro da história que meu pai contava, né, de um senhor que pegou os 3 filhos pequenos e falou, só voltem aqui quando fizeram uma boa ação. Ah, pai, eu não quero ir, para de jogar. Vai os 3, só voltem aqui quando fizerem uma boa ação. Aí os 3 saem. 20 minutos depois, os 3 voltam. Pronto, já fizemos a boa ação, vamos voltar a jogar. Mas os 3 já fizeram, já fizemos. Aí o pai perguntou, o que é que você fez? Aí ele falou, eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Perguntou para o segundo, e você, o que é que você fez? Eu ajudei ele a ajudar a velhinha a atravessar a rua. Mas 2? E você fez o quê? Eu ajudei eles a velhinha a atravessar a rua. Os 3? Pai, que ela não queria. Né? Então, se livraram do problema e ajudaram a velhinha a atravessar a rua. Não, isso não é discipular ninguém. Quando a pessoa, ela concorda em mudar de direção. Quando você cria aquele vínculo estratégico e ela abre o coração para você, ela não está mais debochando, ela não está mais te ofendendo, ela não está mais te escarnecendo. Aí você vai começar o discipulado. Aí aquilo que era só ação, aquilo que era só fruto, agora a semente vai ser exposta. Agora a palavra vai ser exposta. Aí o testemunho se une à palavra. O discipulado só se torna possível quando a pessoa está disposta a ouvir. O discipulado só se torna possível quando a pessoa abre a porta do seu coração para a mudança. Aí você pode discipular. Então não queira discipular e não coloque a responsabilidade de discipular uma pessoa que não quer aprender sobre Jesus. Esqueça, Jesus está mandando você ir. Você vai, se aproxima das pessoas, cria algum vínculo estratégico, desperta nelas o interesse por Cristo, tudo pelo Espírito Santo. Aí quando a pessoa demonstrar interesse, você começa a discipular. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu estou indo passo a passo, tá bom? Então você começa a discipular as pessoas fora da igreja, os não crentes, quando a pessoa se desperta para a mudança. A pessoa quer mudar de vida, né? Ela está como o eunuco etíope. O eunuco etíope de Atos 8. Ele está lendo a Bíblia e está dizendo assim, eu não entendo. Eu não compreendo, eu preciso que alguém me explique. Aí você está ali. Não, isso é assim, mas ele está desejoso, né? O Felipe não chegou lá e disse assim, para essa carruagem. O cara está lá escutando uma música, um funk, para aí, desliga esse funk, eu vou falar de Jesus com você. Não, a pessoa está desejando ouvir de Jesus. Ele quer encontrar o caminho, ele quer seguir Jesus. Então, discipular significa ensinar essa pessoa. Significa pegar na mão dela. Esse é o discipulado do ID de Mateus 28, 19.
Então lembre-se que você sempre será dependente do Espírito Santo, a obra é dele. Você não tem que catequizar as pessoas, né? Você só tem que pegar pela mão e levar essas pessoas e tal a seguir Jesus. Amém? O segundo grupo é o grupo daqueles que estão chegando na igreja. Esse aqui é o discipulado do novo convertido. Esse é o discipulado do reconciliado. Esse é o discipulado de alguém que está vindo de outra igreja. E são discipulados diferentes, são abordagens diferentes. Hebreus capítulo 13, versículo 2, por favor. Hebreus 13. Como deu 9 horas, eu não vou me alongar. Semana que vem nós fechamos esse tema, tá bom? Hebreus 13, 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. O que é discipular alguém que está chegando na nossa igreja? Ser hospitaleiro. É basicamente isso. Como é que você faz com que uma pessoa que chega no ambiente que você está deseje retornar? Quer seja na sua loja, quer seja na sua casa, quer seja na sua empresa, você trata essa pessoa bem. Ajuda aqui, Daniel. Você trata bem. Então o que a gente tem falado esses dias é exatamente isso. É exatamente isso. Pastor, o que é discipular? Alguém está chegando na igreja? Eu vou ser acolhedor, acolhedora. Eu vou ser hospitaleiro, hospitaleira. Eu vou receber essa pessoa. Eu vou acolher. Porque você já está na casa. Você já é membro dessa casa. Você sabe onde estão os cômodos. Você sabe como as coisas funcionam. Nós somos despenseiros. O que é preciso para fazer isso? Deus já nos deu. Se chama ministérios, dons e operações. Deus dotou a igreja de capacidade, de dons, de ministérios, para edificar o corpo de Cristo. Então, ser crente é exercer algum dom que seja útil para o corpo de Cristo. E nós vamos falar que o único grupo que eu tenho que discipular não são os novos convertidos, mas este é um dos grupos que é alvo, quem está chegando na igreja. É o trabalho com o bebê na fé, com aquele que está começando na fé, que não compreende, que não entende. Então você vai pegar pela mão e você vai exercer o teu ministério. Como pastor, tudo que eu falei nas últimas 2 aulas. Criando um relacionamento. A mesma coisa. Se aproximando. Olá, tudo bem? Eu sou o Paulinho, sou o líder da música. Tudo certinho? Bem-vindo à nossa igreja. Bem-vindo à nossa casa. Agora aqui a sua família. Eu sou seu irmão. Nós somos membros da mesma família. Pode contar comigo. Usei o Paulinho aqui. Tá, Paulinho? Tomei a permissão. Mas isso se aplica a qualquer um de nós. Não é o Dink que tem que fazer isso. Não é o pastor Jarmute que tem que fazer isso. Somos todos nós. Como corpo. Isso é ministério. Deus deu o dom de ensinar, o dom de exortar, o dom de confortar, o dom de contribuir, o dom de profetizar. Todos esses dons é para a edificação do corpo. Para fortalecer o corpo, para abençoar o corpo. Então, o nosso discipulado em relação aos que estão chegando na igreja é amar essas pessoas, recebê-las com carinho, abraçá-las. Quando você vai em certos lugares, em certos parques, existe uma placa assim que diz assim: não pise na grama. Deveria ter essa placa na igreja. Não pise na grama. Porque na igreja você tem árvores gigantescas, você tem arbustos e você tem plantinhas. O novo convertido é plantinha.
Não pise na plantinha. Ela é frágil. Exige cuidado. Não pode tomar muito sol. Não pode tomar muita água. Existe cuidado. Então, o novo convertido é essa planta que precisa do nosso amor, precisa do nosso cuidado, precisa da nossa hospitalidade. E isso é um mandamento, irmãos. Isso é um mandamento. Isso é um mandamento. Não ache que Deus te trouxe aqui para você ficar no banco, recebendo palavra, e depois dessas 4 semanas você vai dizer assim: pronto, aprendi tudo sobre discipulado, e vou tocar minha vida, eu sei tudo sobre discipulado. Não, coloque em prática. Coloque em prática. Sempre que vier um novo convertido aqui na frente, se aproxime. Se você é homem, procure a liderança de homens. Mesmo que você seja líder de outro departamento, mesmo que você trabalhe na igreja em outro setor, procure o departamento de homens, procure a liderança do DINC. Fica de pé, por favor, Joe. Joe, sou homem. Como é que eu faço para discipular um novo convertido? Tem alguém, Johnny? O batismo vai ser agora final do mês. O que é que eu posso fazer? Tem alguma força-tarefa? Mulher, pode procurar a liderança do DINC. Procure a liderança de mulher. Qualquer que seja o seu departamento, qualquer que seja a atividade que você exerça na igreja, mesmo que você seja líder de departamento, procure a liderança de mulheres. Como é que eu posso fazer para discipular uma mulher? Porque eles estão coordenando todo esse trabalho. Se você é jovem, procure a liderança de jovens. Como é que eu posso discipular um jovem? Se é adolescente, procure a liderança de adolescente ou a liderança do DINC. Eu sou adolescente. Eu gostaria de discipular um outro adolescente, receber, acolher, ligar para a pessoa: olha, você vier vir domingo, eu vou aqui te receber. A igreja dá até um lanche para você no primeiro encontro ali na cafeteria. Para você, dá 2 lanches para você fazer um lanche com uma pessoa que você está discipulando. A igreja dá. Te dá todos os textos. Você não precisa... Só ter interesse, irmão. Só querer dedicar um pouco de tempo, de atenção para essa pessoa. Isso é um mandamento. Sede hospitaleiros, é a nossa casa. A gente tem que receber bem, irmão. A gente tem que receber bem. Eu vi supermercados no Rio de Janeiro fechando. Tá lindo, acabando. Você chegava para um funcionário e dizia assim: onde que fica a seção de margarina? Onde a seção que tem, sei lá, refrigerante? O cara estava arrumando lata, e ele parava um pouco de arrumar lata, fazendo aquela pilha de lata, né? E ele parava para você, tipo assim: poxa, você está me incomodando, você está me atrapalhando aqui, eu estou arrumando lata. Ele falava: fica ali, ó, por ali, por ali. E continuava arrumando a lata, e você ia. Eu tive numa loja agora, lá em Niterói. Eu precisei comprar uma coisa e alguém falou: pastor, a loja tal tem. Essas lojas de departamento que tem tudo, né? Tem bombom, tem brinquedo, tem tudo, tem tudo. Termina com Anas. Aí eu cheguei, tinha 2 caras na portaria. Eu falei: meu amigo, você tem esse brinquedo assim para adulto, que eu ia para casa do Alex? Aí ele falou: rapaz, tem ali, perto ali do quebra-cabeça. Eu falei: rapaz, mas a loja é grande, onde que é o quebra-cabeça? Eu nunca vim aqui. É ali, ó, por ali. E continuou conversando com o cara, eu atrapalhei a conversa dele. E eu fui lá, procurei, não achei. E eu com pressa, porque Débora e a Gisele estavam me esperando com pressa. Rapaz, não achei, voltei. Eu fiquei sem graça de incomodar o cara. Vou incomodar, o cara não está interessado em mim. Aí fiquei olhando em outro lugar, procurei um funcionário para me dar uma atenção. Não tinha um funcionário. Detalhe, eu invisto nessa empresa, na bolsa. Essa empresa, eu estou com prejuízo de 90% nela. 90%. Então, se eu investir R$1.000, eu tenho R$100 nela lá hoje. E eu falei: eu entendi por quê. Agora eu sei por quê. Vai falir. Vai falir. Vai quebrar. Porque eu não sou ninguém. O cara está ali preocupado em fazer o dele.
Ele está arrumando lata, o cliente chega, ele continua arrumando lata, vai ali. Supermercados no Rio faliram por causa disso. Entrou um mercado com gente treinada, com outra mentalidade. E a gente foi morar perto no mercado desse. Você chegava para a pessoa e falava assim: onde tem a farinha tal? Arroz, fala arroz. Onde tem um arroz tal? Aí a pessoa, por favor, parava o que estava fazendo. É aqui, por favor. Você pode me acompanhar? Claro, por favor. Irmão, é o cliente. É quem paga o salário. É quem sustenta tudo aquilo ali. Ele está arrumando lata porque para não ficar parado. Mas é a pessoa, o objetivo dele é atender o cliente. O objetivo de tudo aquilo lá é atender o cliente. Ele vai até a seção. Qual o arroz que o senhor usa? Ah, eu uso arroz tal. Esse aqui. O seu carrinho é esse? Bota. O senhor quer mais? Olha, tem esse aqui também que está em promoção. Tem esse aqui também. Tem. Esse aqui é muito bom. Ó, esse aqui. Ah, tá, o senhor quer esse? Oferece. Aí depois pergunta: posso lhe ajudar com algo mais? Não, obrigado. Disponha. A pessoa volta a fazer. Irmão, fale os outros. Fale os outros. Fale. A pessoa chega na igreja. Onde que é o departamento infantil? É ali. Ó. Onde que é o banheiro? É ali. 2 obreiros estão conversando. A pessoa entra, nunca chegou na igreja. Os obreiros dão as costas para a pessoa está entrando. Ninguém fala, ninguém dá boa noite. Ninguém dá um olá. É Jesus que tem que vir pessoalmente falar com a pessoa? É Jesus que tem que ser acolhedor? Somos nós. Diga assim: somos nós. Tratar bem, irmão, quem chega aqui é nosso papel. Não quero nenhum obreiro aqui com cara de polícia. Quero gente aqui com acolhedora. Gente que está aqui para servir, para ser bênção, de portas abertas, de braços abertos. Não adianta, irmão, ter igreja bonita. Ninguém vai vir aqui por causa disso. Às vezes, eu posso pregar uma mensagem como anjo. Pode ter um ministério de louvor aqui que cante como anjo, um coral angelical. Mas a pessoa não vai ficar aqui por causa disso. Ela vai ficar aqui porque você apertou a mão dela, olhou nos olhos e disse que ela era bem-vinda. Porque você deu atenção. Porque você foi acolhedor. É você. Esse é o sermão que você prega. Mais eloquente do que toda essa hora que eu estou gastando aqui. Se nós fizermos isso, irmão, nós vamos explodir. Igreja precisa de 4 coisas: uma boa palavra, um bom louvor, infraestrutura. E isso realmente não diz respeito a vocês, mas tem 4 fatores, chamado relacionamento. Pode pregar muito, pode ter toda uma bela infraestrutura, pode ter um louvor maravilhoso, mas se nós nos isolarmos uns dos outros, se nós nos afastarmos uns dos outros, esquece. Nós não seremos igreja. O mundo tem palestrantes melhores do que nós. O mundo tem cantores melhores do que nós. O mundo faz eventos melhores do que nós. Um show do mundo dá para fazer certos shows de mega star, pop star. Dá para fazer 20 igrejas como essa, um show. Em termos de investimento, de máquinas que são transportadas por aviões. Qualquer agência de viagem, Michuruca, faz passeios melhores do que nós, jantares melhores do que nós. Qualquer hotel produz eventos, recepções melhores do que nós. O que nos faz igreja não são os pregadores, não são os cantores. É o amor que temos um pelos outros. Porque isso o mundo não tem. É isso que impacta. É isso que transforma. É isso que diz que somos discípulos de Jesus. Não é a Bíblia, não é a música, não é a pregação, não é o lugar que congregamos, é o amor. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. As pessoas iam no deserto ouvir João Batista. João Batista não tinha uma igreja com ar-condicionado.
João Batista não tinha bancos confortáveis. E só pregava uma mensagem. Mas as pessoas iam lá. Porque ele era cheio do Espírito Santo. Que Deus levante homens e mulheres aqui que amem as pessoas. Que amem. Deus derrama o Espírito Santo no nosso coração. A gente quer ser batizado em poder. Eu não acho que seja errado você clamar por batismo de poder. Amém. Mas precisamos também clamar por um batismo em amor. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Esse amor não vem de você, não é na sua força, é pelo Espírito. Pai amado, Pai querido, essa semana eu tive que conversar com uma mãe pela madrugada. Eu não faço isso, nunca faço isso. Mas eu entrei no meu Instagram e ela estava falando da filha que não vai se batizar, porque não conseguiu se inserir nos jovens. Esse é um fato que eu tenho, mas tem tantos outros que eu não tenho. Tem muitos outros que eu não sei. De gente que vem à igreja, de gente que vem neste lugar, que vem uma vez, que vem 2 vezes, que vem 3 vezes, que vem durante 2 meses, e elas entram e saem como se fossem invisíveis. Elas não são notadas, elas não são percebidas, elas não são acolhidas. Eu não tenho como, Deus, mudar a cultura com uma pregação, eu sei disso. Eu não tenho como mudar corações com meu argumento, com meu poder, mas o Teu Espírito Santo pode. O Teu Espírito Santo pode despertar uma igreja que seja uma comunidade que cura, que abraça, que se importa, que olha para o lado, que olha para aquele que está chegando, que olha para o pobre, que olha para o necessitado, que olha para o abatido e que abraça. Porque quando abraçamos, nós somos o próprio Deus que recebe esta pessoa. Ela está num ambiente espiritual, ela está num ambiente que ela veio buscar algo que ela não encontra no mundo. E o mundo tem música como nós temos, o mundo tem palestra como nós temos, o mundo tem palcos como nós temos, o mundo tem iluminações como nós temos, o mundo tem auditórios como nós temos, mas o mundo não tem amor. O amor que vem do Espírito Santo. O amor que abraça aquele que peca. O amor que abraça aquele que não conhece Deus. Aquele que vem aqui tateando em busca da verdade. É o amor de Cristo derramado em nós, que faz com que ele seja curado, transformado, impactado. Deus, coloca isso no coração de cada crente dessa igreja. Que sejamos uma igreja conhecida não por sua beleza. Eu ficaria decepcionado se alguém dissesse aquela igreja bonita, aquela igreja grande, e isso fosse a nossa marca. Isso seria uma decepção, um fracasso total. Mas que sejamos conhecidos como alguém que vai dizer assim: aquela igreja que abraça, aquela igreja que acolhe. É impossível você entrar lá e não ser notado, não ser abraçado, não ser percebido. Alguém sempre vai chegar perto de você e vai falar: olá, tudo bem, como você está? Eu sou fulano. Alguém que vai ser hospitaleiro, porque é a nossa casa. Aqui é nossa casa. Nós somos os mordomos dessa casa. Nós somos os despenseiros dos mistérios de Deus. Somos nós. Bem-aventurado aquele hospedeiro, aquele despenseiro que seja encontrado fiel naquilo que Deus o colocou para fazer. Que cada obreiro dessa igreja tenha esse olhar acolhedor para aquele que chegar nessa casa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Diga amém.